Bom dia a você que está acompanhando o nosso terceiro dia aqui do primeiro Fórum de Economia Criativa da Amazônia Legal. Meu nome é Celso, sou vice-presidente da USC Valendo, um evento que a gente está realizando de fazedores para promover a economia criativa, né, na região da Amazônia Legal. A gente vai estar falando de como capacitar jovens e profissionais para o mercado de desenvolvimento de games na região. A gente sabe que esse é um setor extremamente promissor dentro da economia criativa e a gente trouxe essas duas pessoas, dois especialistas, para conversar, né, com a gente. Vamos começar com o Thiago, né? Thiago, bom dia. A gente vê aqui o Thiago, ele é fundador da empresa Controlbot, ensino tecnológico, há 6 anos atuando em Manaus com ensino de desenvolvimento de jogos digitais, robótica e educacional e cultura maker. Professor licenciado em informática pela UEA, e tecnologia de informação no Canadá, especialista em robótica educacional, cursando especialização em desenvolvimento de jogos digitais. Bom dia, Thiago, seja bem-vindo. Se você quiser conversar um pouco sobre a sua experiência, né, o que você tem feito, fique à vontade. Bom dia ao pessoal que está assistindo, bom dia a vocês aqui do painel, bom dia ao pessoal que está aqui presente, obrigado pela presença. Bom, como foi apresentado, eu sou o professor Thiago Kawasa. Desde que comecei os meus estudos, sempre foi envolvendo tecnologia e educação, um pouco da língua inglesa também, então eu venho acompanhando esse processo de como fazer tecnologia, como ensinar tecnologia, e aí tive essa experiência no exterior, de fazer essa parte da graduação no Canadá, onde a gente trabalhou um pouco sobre como gerenciar projetos de TI. Foi uma experiência incrível, única, que com certeza agregou para as ideias que eu trouxe quando retornei ao Brasil. Lá eu pude presenciar e participar de muitos projetos criativos de pessoas muito criativas que tinham uma ideia e faziam acontecer. Então isso me inspirou muito para que as minhas ideias e os meus sonhos eu pudesse correr e colocar em prática, sem medo nenhum. E tive também contato com essas pessoas criativas, não só lá no exterior, mas aqui no Brasil também. Todo mundo sabe que o brasileiro, principalmente para esse mercado, é requisitado pela criatividade. Então, quando se fala de criatividade, você precisa disso para resolver os seus problemas, né? Então, saber quais foram os caminhos por onde essas pessoas passaram ou estavam passando para poder criar, idealizar seus sonhos, foi muito importante. Dicas como, por exemplo, encontre pessoas que pensam como você, né? Então hoje eu tenho uma equipe linda, maravilhosa, que estão aqui presentes, inclusive agradeço pela presença, de pessoas que pensam como eu, que amam a educação, que amam tecnologia e que com essa paixão a gente consegue passar para os nossos alunos hoje e quem sabe aí avançar na criação de jogos, né? Procurar outras escolas para se especializar, cursos para que eles possam entrar e a gente quer que eles possam ser destaques nessa área, não só por eles, mas que eles também possam, com esses jogos, eles possam impactar a comunidade, de forma a trazer benefício para a comunidade onde eles moram, mas também de forma a divulgar algum conteúdo que não é muito divulgado, como, por exemplo, já tiveram ideias de criação de jogos para falar sobre tribos indígenas, times de futebol locais que não são muito divulgados e assim vai. Então, esse é um pouco da minha trajetória, né? Comecei com tecnologias educacionais, explorei outras áreas na minha época, né? Uns anos atrás, a tecnologia que mais estava no momento entrando na educação eram os blogs. Para você ter uma ideia, né? Que depois dos blogs vieram as redes sociais. E aí a gente tinha esse objetivo de procurar maneiras de ensinar não só tecnologia, mas conteúdos. Então a gente ia atrás de um conteúdo para ensinar e usava essa tecnologia, blog, redes sociais, criação de jogos, para que eles pudessem alcançar um conteúdo. Então vale ressaltar, né, que nós hoje não estamos aqui apenas para ensinar a criar jogos, mas a gente quer chegar a um objetivo e a criação de jogos a gente está utilizando na Controlbot como se fosse um meio para alcançar isso. Então, logo após o meu retorno para o Brasil, eu comecei a trabalhar muito com robótica educacional. A gente trabalhava com a universitária e a industrial. E aí, o interessante foi, como eu estava contando, lembrando para a equipe ontem, foi como que a ideia surgiu.
Nós atendíamos faculdades, né, universidades e empresas com robótica educacional. E aí, durante a pandemia, os alunos não podiam ir até a escola para compartilhar as peças e montar os robôs. E o que a gente teve que fazer foi se reinventar. Então, a pandemia teve pontos positivos, pontos negativos. Para a gente, pontos positivos foram que a gente reinventou a empresa, e o que antes trabalhava só com robótica, montagem de protótipos e programação, a gente também começou a trabalhar com desenvolvimento de aplicativos e jogos, porque os alunos conseguem fazer online, conseguem fazer de casa. E foi quando a gente inseriu o desenvolvimento de jogos digitais no nosso currículo. Então, hoje, as escolas nas quais a gente está trabalhando, atuando, elas têm essa opção de aderir ao conteúdo de criação de jogos digitais, mas tudo sempre com o objetivo de ensinar, no fundo, a computação, que é a nossa base, né? Nós somos licenciados em computação, aqui mesmo pela UEA, e então é isso, né? Tem esses currículos, tem essas opções agora que a gente leva para as escolas para que eles desenvolvam jogos. A ideia surgiu mesmo na pandemia, porque eles podiam fazer de casa, e a gente sempre procura ferramentas que eles possam utilizar pelo celular, como a internet lenta e que cai. Então a gente sempre procura por essas ferramentas, porque para o aluno precisa facilitar. Mas quando tem a possibilidade, a gente escolhe aí ferramentas que podem ser utilizadas no computador, com uma internet boa, e também faz as demonstrações de jogos deles, que são muito legais. É um momento muito divertido, que a gente chama de Game Jam, a exposição de jogos, mostra de jogos. A gente faz um desafio entre os alunos e também convida os amigos, outros colegas de outras turmas da própria escola, da comunidade, para que eles possam testar os jogos e para que o aluno tenha esse feedback de: o que eu achei do meu jogo é isso, mas e a comunidade, o que está achando? Aí ele vai validar os sentimentos dele e ele vai poder trabalhar numa melhora. Então a gente trabalha também nesse contexto educacional, já encerrando aqui minha parte, de não só desenvolver a tecnologia, não só desenvolver o conteúdo da escola, mas também desenvolver o aluno como pessoa, para que ele possa crescer, se entender melhor, enfrentar os desafios, ter resiliência, trabalhar em equipe, né? Os estúdios hoje de programação têm as suas equipes e precisa entender que cada um tem o seu papel e que juntos somos mais. Isso é um pouquinho da nossa trajetória. Legal, maravilhoso. Eu acho que você tocou em vários pontos muito importantes que a gente vai conversar mais daqui a pouco. Eu acho que essa parte de cultura maker, né, na parte de jogos, eu acho muito interessante e muito importante essa iniciativa que a Controbot tem de abrir as portas, né? Eu acho que a gente precisa sempre estar estimulando, e às vezes assim, o objetivo é entrar na programação, conhecer, né, mais a parte tecnológica. Eu acho que é isso, né? A gente ir dando demonstrações e experiências para que as pessoas, os alunos, possam falar: não, isso aqui é o que eu quero. Não, eu não gosto de jogos, acho que eu gosto mais de 3D, gosto mais de prototipar. E eu acho que a cultura maker, ela traz muito isso, né, de experimentação. E assim, aqui no Brasil a gente não tem tanta essa cultura, né, da gente mesmo fazer as coisas. Mas em outros países, por exemplo, eu lembro que eu acompanhei diversas apresentações de alguns diretores de empresa americana, que assim, pô, tinha que fazer minha apresentação também no dia, e assim, se olhava a apresentação dos caras, assim: ah, não, meu hobby é fazer um avião. Aí tinha uma foto de um avião, assim, de um monomotor. Daí, isso aqui eu construí na garagem da minha casa. E foi assim, uns 3 diretores, né? Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, eles têm meio que uma cultura de você ter uma oficina na sua garagem, né? E tudo isso é experimentação, né? Então, ao longo do desenvolvimento, né, das pessoas, a pessoa está sempre ali experimentando alguma coisa, fazendo algum produto para a sua própria casa, consertando. E eu acho que esse estímulo, né, de criação, de você resolver problemas, é uma das coisas que a gente precisa sempre estimular e procurar iniciativas. Então, pô, parabéns, eu acho que é super importante. Isso é uma das coisas que Manaus precisa muito, da gente ter iniciativas como essa, e a gente vai conversar mais sobre o que você tem feito. Bom, nosso segundo convidado é o Júlio Mesquita. Ele é empreendedor, entusiasta gamer e diretor da Space. Bom, empreendedor, entusiasta gamer e diretor da Space, Gaming Office e Escola Tech. Ele é fundador do time de esporte First Memory Sports e da Big Boss Eventos. Durante 7 anos foi coordenador de operações de empresa Patrimônio Tecnologia no setor de imobilizado, onde teve a oportunidade de conhecer várias empresas do polo industrial de Manaus e do Brasil afora. Bom dia, Júlio, seja bem-vinda.
Júlio, se você quiser comentar um pouco, né, dessa sua experiência com a Space, o que vocês têm feito, vai ser muito bom, amigo. Trabalhei 7 anos na Patrimônio de Tecnologia, que é uma software house, e eu trabalhava no setor de imobilizado, que é um segmento que cuida do ativo imobilizado das empresas. Inclusive, desse distrito, eu andei praticamente todo, andei em todas as empresas. E é bom porque a gente consegue ver como é que funciona grandes empresas, né, de grandes marcas. Eu participei de reuniões com diretores japoneses, de diretores alemães, entendeu? E você entende mais ou menos como é que funcionam os processos nessas empresas. E aí, adorava meu trabalho, não tenho nada a reclamar, mas eu sempre tive um amigo que me chamava para esse mundo de e-games e falava, vamos, vem trabalhar comigo e tal. E até que um dia, sabe quando você está naquela dúvida, vai ou não vai, aquele medinho de se jogar? E aí eu decidi me arriscar e aceitar a proposta dele, que foi para a gente administrar uma franquia que ele trouxe para Manaus. E aí, com essa administração, eu consegui voltar, assim, como eu falo, eu sempre fui apaixonado por games, sempre joguei, sempre que eu tenho um tempinho eu estou jogando. E aí eu consegui voltar e ver o que estava acontecendo em Manaus nessa administração. E aí, no caminhar das coisas, a gente falou, ó, vamos montar um time. O cenário, a gente vê que tem vários times, vamos montar um com um projeto sério, com buscar o cenário nacional. E aí, do nada, a gente pensou, vamos fazer isso. Como eu e ele sempre gostamos de games, sempre jogamos, sempre que possível, a gente decidiu e montou o time. E a gente, ao longo de 2 anos, aí, vem executando com esse time. Hoje está meio que em stand-by, mas assim, em busca de novos projetos, como eu falei, tipo, o cenário local me agrada bastante, eu sei que tem potencial, mas eu quero e viso o nacional, né? Eu quero mostrar nacionalmente o que Manaus pode fazer. A gente tem vários relatos de jogadores hoje profissionais de esportes que saíram daqui, entendeu? E aí, então, finalizando essa parte da First Memory, a gente também sentiu que o mercado precisava de uma outra atividade, que era eventos. A gente sentiu uma carência muito grande de ter competições de esportes. E aí a gente criou também a Big Boys Events, que é com esse intuito de criar e organizar eventos de esportes, campeonatos. E aí, ao longo desses 2, 3 anos, também a gente está criando mensalmente, tem eventos de grande escala, de menor escala, com o intuito de promover cada vez mais eventos, né? A gente veio para somar, não veio para competir com ninguém, a gente quer realmente agregar ao mercado, que esses jovens tenham campeonatos para treinar, ter premiações onde eles consigam otimizar o time deles, né, com essas premiações. E continuando a caminhada, agora o mais recente, tem 1 ano mais ou menos, a gente criou a eSpace. A Space é uma game office inicialmente para o time da First Memory Sports, e o carro-chefe é a escola, que ela é hoje uma escola de cursos. Então a gente tem curso de edição de vídeo, design gráfico, desenvolvimento de game 2D e desenvolvimento de game 3D. E mais ou menos, basicamente é isso. Legal. Não, muito massa. E essa área, né, de games, de tecnologia, é uma área extremamente promissora, né, para a economia criativa, porque se a gente pensa desde do profissional, né, do jogador que está ali participando de alguma competição, você tem toda uma estrutura por trás, né, também suportando, né, essa atividade, mas também na parte de desenvolvimento a gente tem diversos profissionais que são necessários para desenvolver o jogo, né? Então a gente está falando desde designer gráfico, design de motion, tem uma série de profissões e de conhecimentos que a gente precisa obter para conseguir desenvolver essa área, né? E aí, assim, eu não sei se vocês têm conhecimento, mas no último relatório da Firjan sobre economia criativa, ele traz nessa perspectiva de quais são as profissões, né, que mais cresceram nos últimos anos da economia criativa. E aí, é claro, né, aqui em Manaus a gente tem, né, diversos institutos, a gente tem o CID, a gente tem vários atores aí fazendo essa qualificação, essa capacitação, mas para vocês terem uma ideia,
Da área de tecnologia de informação e comunicação, engenheiros dessa área teve um crescimento de 280% de 2017 até 2020, e programadores e desenvolvedores teve um crescimento de 220%. E aí o que a gente tem visto aqui, né, nesses painéis é que falta mão de obra qualificada, né? Isso é uma coisa que a gente percebe e aí eu acho que as pessoas que estão assistindo, que têm interesse, eu acho que tem essa questão da qualificação, que ela é muito importante, mas eu queria também trazer um outro dado para vocês, que é um dado que sempre me deixou muito preocupado, que é em relação ao número de jovens de 15 a 29 anos que não trabalham e não estudam dentro da Amazônia Legal, né? Esse número, na Amazônia Legal, ele gira em torno de 1,6 milhões de jovens entre 15 e 29 anos que não trabalham nem estudam. Aqui no estado do Amazonas, a gente está falando de um número de em torno de 200, a gente está falando de 5 estádios cheios de jovens que estão nessa condição. Então eu acho que essa é uma área que ela tem uma perspectiva muito interessante, porque atrai, né, a atenção. Eu acho que os jovens, né, eles sempre gostam de jogos, gostam de tecnologia, e eu acho que é uma área também que a gente poderia ter esse estímulo. Então é por isso que eu sou fãzaço da cultura maker, que eu acho que é uma porta de entrada. E aí, pensando nisso, né, eu acho que a forma como a metodologia educacional, né, que a gente escolhe em fornecer e tudo mais, a gente precisa encontrar a forma mais efetiva, né, porque, querendo ou não, é uma corrida contra o tempo. E aí eu queria saber, né, de você, Thiago, dentro da Controbot, assim, quais são as formas mais efetivas assim, de educação que você tem encontrado, sabe? De, tipo, que dá certo. Então, assim, dentro do menor tempo possível, que você vê que tem uma resposta rápida de aprendizado. Eu queria, não sei se você consegue me dar uma luz em relação a isso. Vamos lá, alguma coisa que seja efetivo, né? O que tem sido mais efetivo. O que vem na minha cabeça agora foi o processo que a gente fez de adaptação de inserção da cultura maker e desenvolvimento de jogos. Trabalhava com a robótica educacional e, a um certo ponto, isso ficava um pouco maçante dentro das escolas. Então, a gente começou a experimentar algumas ferramentas e a gente observa muito como é o feedback do aluno, que é o que a gente quer alcançar, quem a gente quer alcançar. Então, se o aluno se interessava por aquelas coisas, a gente tentava trazer, primeiro analisar, para ver se conseguia colocar no contexto educacional e trazer para a nossa sala de aula. Então, por exemplo, estamos comentando muito sobre Minecraft. Os alunos estão comentando muito sobre Roblox. Estamos comentando muito sobre várias outras ferramentas. A gente analisa, vê qual é a viabilidade de trazer isso, porque é isso que tem sido efetivo, o que chama a atenção deles. Só que a gente também tem que ter um cuidado de não estar atendendo a 100% desses pedidos, porque não criar um ciclo vicioso de que ele vai pedir, a gente vai mudar, ele vai pedir, a gente vai mudar. A gente precisa ter uma base, precisa ter uma sequência de ensino para respeitar essa sequência de aprendizado. Então, ao invés de só experimentar a ferramenta e passar porque ele vai enjoar, hoje as crianças estão enjoando mais rápido das coisas devido à quantidade de informação que elas têm. Então, a gente tem que ter um pouco esse controle. Nós, como educadores, nós temos que saber que tem um impacto na vida dele como adulto, quando ele for adulto. Tudo que a gente ensina agora vai ter um impacto. Então, a gente tem que analisar desde a viabilidade da ferramenta, o que a ferramenta vai trazer para eles de benefícios, além da viabilidade para a empresa aderir a essa ferramenta, mas também ao longo prazo, o que isso pode agregar. Então, a gente faz esse equilíbrio. Traz o que parece efetivo, depois que a gente testa, mas também tenta manter por um tempo para que ele também, para que a gente não forneça, não incentive isso de ele estar querendo trocar toda hora. Que ele tenha realmente um tempo, que ele consiga absorver, né, essas experiências, consiga digerir e saber, né, se é ou não isso, né? Entendi. Exatamente. Legal. E aí, quando a gente fala por exemplo, da criatividade, para a gente estar solucionando esses problemas no desenvolvimento dos jogos e cultura maker, eu tenho muito espelhado a experiência do meu pai. O meu pai, como eu falei, estava conversando com a equipe esses dias, ele foi o maker que mais me inspirou, porque desde a nossa casa ele construiu.
a base da casa, a parede, telhado, forro de madeira, de PVC, fiação elétrica, e aprendeu a soldar, construiu as grades da casa, os brinquedos de papelão e outras coisas ele ia fazendo, então essa criatividade foi me inspirando, né? Para poder trazer isso para resolver problemas, encontrar soluções de uma maneira mais fácil. Legal. E isso é importante, né? Assim, o quanto que as referências que a gente tem, né, ao longo da vida, ela vai estimulando, né, essa nossa confiança criativa. Eu acho que a Controlbot faz muito isso, né? Que legal, incrível, incrível. Legal. Júlio, o que que você tem visto assim dentro da Space, né, assim, em termos de habilidade, sabe, que são importantes para gente, para as pessoas que estão escutando a gente, que estão assistindo, entrar nessa área, sabe, não só de games, mas assim da parte tecnológica que você tem visto? Além de ser escola, a gente procurou trazer uma mega infraestrutura, assim, algo que não é visto em Manaus. Então, são computadores de última geração que estão vindo, né? A gente fechou uma parceria importante com o pessoal da Dell. Então vai vir aqueles Aurorazão, bonitão, gamer e tal. E além da sala de aula, do laboratório em si, a gente tem uma cabine de streaming, que a gente está projetando, startar um projeto que eu vou conseguir trazer streamers locais que não têm infraestrutura em casa para dentro da Space. A gente vai ceder o espaço para ele e ele vai conseguir fazer as lives deles lá. E a gente está procurando assim identificar esses novos talentos e dar essa potencializada neles, entendeu? A gente tem também um estúdio de podcast, onde você pode alugar e fazer o seu podcast, né? Ele é todo estruturado, com câmera, toda a aparelhagem de áudio e tudo. E é isso. Como eu falei, ela não está 100%, mas assim, o que eu consegui ver ao longo desses anos é que o que seria preciso, né? Vamos dizer assim, cara, força de vontade em primeiro lugar. É bastante importante você ter essas referências, como vocês citaram. E bastar você querer. A gente tem um cenário muito grande de esportes, existem muitos atletas que hoje participam de times locais. Eu sempre defendi que é legal você seguir esse sonho, é importante, mas não foca 100% nisso. Se você gosta de games, gosta de esportes, existem N outras maneiras de você estar ativo nessa área, né? Um design gráfico hoje consegue atuar 100% nisso aí, né? Criando artes, layouts para lives. Hoje o design você consegue estar em todas as empresas, vamos dizer, né? Tirando um pouco do esporte, em todas as empresas você consegue atuar. Então, eu acho que basta você, assim... Eu tenho hoje uma professora que ela começou num curso desse livre e se apaixonou, cara. Correu atrás, foi se desenvolvendo cada vez mais. Então, os cursos são as portas iniciais e você se apaixonando por aquilo, querendo se realmente se formar naquilo, você vai aonde você quiser. Hoje é muito bom ter mais essa porta que é o cenário de games, né? A gente sabe que é um cenário que está em ascensão, hoje já é realidade, mas que tem um potencial muito grande, vai continuar crescendo aí. E se você gosta dessa área, as portas estão abertas com esses cursos, né? Você criar uma base e se desenvolver daqui para frente. Entendi. E hoje a gente tem várias formas, né? Eu acho que a parte tecnológica de software, talvez o Thiago não concorde 100% comigo, mas assim, eu trabalho com 3D também, né? Então eu tenho um certo conhecimento. Impressão 3D, de resina e de filamento. E assim, eu tive alguns cursos, né? Mas a partir sei lá, depois que eu comprei a impressora 3D, eu fui aprendendo muito pelo YouTube, né? Só que assim, não é 100% dedicado, né? E assim, hoje, se você pega, sei lá, um Fusion, um 360, por exemplo, que você tem a licença pessoal, que ela é gratuita para quem pratica hobby e tudo mais, se você baixa o software, né, e você acompanha alguns vídeos e tudo mais, e você foca e tem, claro, um direcionamento para você orientar qual que é esse processo de aprendizagem, é um aprendizado rápido ou não. Eu pelo menos, eu vejo assim, todo mundo que tem trabalhado, que eu tenho orientado, cara, é exponencial o aprendizado. Quando a pessoa ela se interessa mesmo, ela senta e começa tipo ver vídeo do YouTube de como que usa, né, as ferramentas, como que funciona a estrutura do software.
você vê que, cara, é um aprendizado muito rápido, né? Claro que eu acho que a gente esbarra, né, numa questão de acessibilidade, de tornar acessível a tecnologia, porque para você conseguir fazer isso, você tem que ter um computador minimamente bom, né, para ele não travar, e você também... Porque assim, acho que também a pior coisa que tem é você ter um computador que trava. Ainda mais mexendo em modelagem, mexendo em qualquer coisa, porque, cara, cansa, né, atrapalha o trabalho, perde produtividade. Mas isso também é um desafio, né, de como que a gente dá acesso, né, a essas tecnologias para mais pessoas. E aí eu queria saber um pouco de você, assim, se você concorda comigo em relação a isso, se essa parte de tecnologia a gente tem realmente mais informações, que seja mais... Não fácil, né? Não acho que o aprendizado ele não é fácil, mas ele é mais acessível, vamos dizer dessa forma. Sim, vamos lá, a gente está falando aqui de educação de jogos e de esportes, né, que são os jogos eletrônicos. Toda a questão de times para campeonatos e jogar, você competir jogando o jogo. Então a gente está falando de duas realidades. A de você aprender e desenvolver e o consumidor. Inclusive tem uma experiência depois que eu gostaria de dar assim, esse depoimento que foi muito interessante, né? A gente fez uma experiência num shopping uma vez com consumidor e criador. Mas respondendo a tua pergunta, dentro desse segundo mundo, que é o da educação de criação de jogos, nós temos dois caminhos, que é o rápido, para você só aprender a área de fato, eu só quero aprender a criar jogos e ponto final. O que não é a nossa área de atuação. Nós atuamos ensinando o jogo dentro da educação básica. Então a gente trabalha de acordo com o MEC. Aí o MEC aqui no Brasil, ele criou pela primeira vez um currículo voltado para ensino da computação nas escolas. Esse currículo fez aniversário mês passado, de 1 ano, e as escolas agora têm esse currículo que diz exatamente o que ensinar da computação desde os 3 aninhos de idade até o 3º ano do ensino médio. E aí, nos 3 aninhos de idade, a gente vai trabalhar com atividades que envolvem brinquedos, o lúdico. Então, eu vou ensinar conceitos que eu vou utilizar lá na minha criação do meu jogo, eu vou ensinar conceitos através de blocos coloridos, por exemplo. Então, eu quero ensinar para ele que, para o meu personagem se mover lá no futuro, eu preciso criar um algoritmo. Mas o que é um algoritmo? Aí, aqui na infância, eu brinco com eles com uma sequência de blocos, e eles vão entendendo que cada bloquinho tem uma função. E aí, eu consigo inserir. Então, o ensino da computação dentro da educação infantil, Fundamental 1 e 2, que é ali do 1º ao 5º ano, Fundamental 2 e médio, até o 3º ano. Então, para a gente está nessa outra área, que a gente não quer ensinar rápido, porque a gente está seguindo um currículo educacional que é voltado para escolas. Mas, para quem quer aprender rápido, tem os cursos livres, que você pode procurar uma escola especializada, para que você possa só ir lá e desenvolver o jogo e, é claro, né, dentro da filosofia da empresa dele também, possa desenvolver o que ele também está buscando ensinar além do jogo. Mas no nosso a gente tem feito assim, é uma maneira mais longa, onde desde os 3 aninhos ali vai passar por processos para entender a parte da computação e em determinado momento, eu acho que em torno do que 7 ou 8 anos que a gente está utilizando, 6 aninhos a gente começa a utilizar os computadores e os tablets para que eles possam entender o conceito e usando aplicativos, inclusive aplicativos internacionais desenvolvidos por instituições estrangeiras americanas bem conhecidas, para que eles possam entender esse conceito e começar a programar os primeiros jogos. Então a gente vai por esse caminho mais longo. Assim. Eu não discordo de você, eu concordo, e eu só reforço que tem esses dois mundos. Quem precisa aprender mais rápido, com um curso livre, com uma internet, e você vai lá e busca e desenvolve, e o trabalho da escola. Que acontecer em paralelo, né? Com certeza. Isso, que aí desenvolve várias habilidades, não só a parte da computação, mas desde o convívio entre sala de aula, resolução de conflitos, e a gente também trabalha a interdisciplinaridade. Então, por exemplo, a professora de História está falando sobre a criação do semáforo porque organiza a sociedade. E aí ela vai com o professor de programação da escola e fala assim, nós queremos criar alguma coisa de jogo que envolva isso aqui, porque eles precisam entender que a tua matéria é importante, a minha matéria também é importante e que elas se conectam. Antigamente não tinha isso, né? Você aprendia uma fórmula de matemática, um conteúdo que sempre tem aquela desculpa, né? Para que eu vou usar isso um dia na minha vida? Então a história da educação agora está diferente. A gente está tentando conectar cada vez mais os saberes e é isso que a gente faz. Esse ano eles fizeram, né, os jogos que envolveram o contexto amazônico.
E foi cada jogo muito legal que saiu. O professor Alexandre fez, o professor Axa trabalhou com eles. Jogos que envolviam o combate ao desmatamento, né? A criação de um site para registro dessas informações, e aí a gente expôs isso para a escola toda, e no final a gente ainda tem disponível o site, tem, né? Com todos os links que você acessa fácil, você clica e abre um joguinho direto no teu celular com a temática amazônica. Então esse que é o nosso trabalho, sabe? É desenvolver ao longo prazo, dentro do regulamento do MEC, seguindo uma sequência de ensino para que faça sentido, não só o desenvolvimento dele técnico, como programador e desenvolvedor de jogos, mas também como ser humano. Não, incrível, incrível. Uma aula. E assim, e aí perguntando, como que você vê, né, essa implementação mais assim como Estado, assim como política pública, entendeu? Porque você falou desse currículo, né, que tem 1 ano. Como que você tem visto isso nas outras escolas, onde você não está atuando? A gente viaja muito pelo Brasil para participar de feiras a nível de congresso nacional, empresas de níveis internacionais aqui pelo Brasil, feiras em São Paulo, né, como a Bet Educar também, que é uma feira gigante. Então a gente está sempre pesquisando o que está acontecendo por aí. E sobre esse currículo a nível nacional e trazendo um pouco mais para o nível regional também, que é o nosso tema hoje, as pessoas ainda não têm conhecimento desse currículo. Então você viaja para esses estados e aí as pessoas vêm e te abordam, né? E aí, o que você acha disso? Aí eu vou lá, olha, você está seguindo esse currículo porque assim, assado. Eu não sabia que existia. Então, é uma coisa que é mais limitada aos educadores, o pessoal da pedagogia também, né? Nós temos pedagogos na nossa equipe que trazem esse apoio, esse conhecimento aí mais da área escolar. Eles que têm mais contato com essa questão da BNCC, do MEC, do contexto educacional. E a gente casa os dois mundos, né, tecnologia com educação. Mas fora isso, as pessoas ainda não estão sabendo desse currículo. E a gente está fazendo esse trabalho de divulgação, porque a gente trabalha com empresas internacionais também que têm as tecnologias lá fora e que elas estão entrando no Brasil e elas buscam a gente para que a gente possa fazer de forma mais correta possível. Então, como a gente já está preparado, eles chegam com equipamento do exterior e falam: como é que a gente pode colocar isso dentro do currículo brasileiro? Bota assim, jogos assim. Então a gente tem hoje parceria com empresas do Reino Unido, da Dinamarca e dos Estados Unidos, né? Mais ou menos a parte da Califórnia, que a gente utiliza alguns aplicativos para desenvolvimento desses jogos. E aí a gente gostaria sim, na verdade a gente não gostaria, nós estamos realizando isso. Aqui em Manaus nós fazemos eventos para divulgar, fazemos no próprio trabalho nosso dentro das escolas também, acaba alcançando as famílias para que eles possam entender que esse mundo está crescendo cada vez mais. Então, das palestras que eu faço sobre a educação no mundo digital, especificamente a criação de games, no mês de março esse ano foi lançada uma notícia num portal aqui de Manaus, em que um órgão da nossa cidade vai começar a investir, no nosso estado vai começar a investir muito nesse polo de criação de jogos. Desde incentivo à criação de estúdios, que para quem não sabe, né, estúdios são equipes que criam jogos, desenvolvem. Aqui em Manaus nós já temos alguns estúdios. No final de semana agora aconteceu um evento gigantesco só de jogos, onde a gente teve os dois mundos, a criação de jogos e o consumo de jogos. E então a gente está começando a receber esse incentivo, as notícias começaram a rolar mais ainda. Nós temos instituições de ensino, como faculdades, universidades, que estão oferecendo graduação e pós-graduação em programação de jogos. Então, a gente vendo todo esse movimento da indústria e das universidades, e sabendo que a gente já está aplicando a partir de 6 anos de idade, eu acho que a gente está num caminho que vai dar certo. Tem dado certo, pelo menos para alcançar os nossos objetivos educacionais a curto prazo, e a longo prazo a gente espera que Manaus se torne um polo, mesmo como o próprio evento gigante que aconteceu agora defendeu, um polo de referência na região norte, porque nós temos outras referências pelo estado. E tem sido muito interessante mesmo. Só para finalizar a parte aqui, o relato que eu comentei no começo agora da minha fala, é que a gente fez um evento chamado Fábrica de Games, em um shopping aqui de Manaus. E nessa fábrica
toda decorada no estilo de games, nós colocamos 2 áreas. Uma área foram os fliperamas gratuitos e a outra área foi uma mesa para você aprender a criar jogos, no mesmo estilo do fliperama. E aí a fila do fliperama lotava. No intervalo das escolas, os alunos iam para lá e faziam fila, ficavam deitados e conversavam, jogavam cartas esperando a vez dele no fliperama para jogar. E a mesa para você produzir jogos ficava sempre vazia, ficava 2, 3, o professor Alexandre ficava lá ensinando os meninos a programar jogos. Então, o que a gente pôde notar durante esse mês todinho, né, de evento lá, foi que para consumir sempre vai ter muito mais pessoas. Só que para produzir sempre vai faltar mão de obra. Então a gente está tentando alcançar esse público que tem interesse para que a gente não fique tão para trás quanto aos jogos, a criação de jogos, né? Então essa foi uma experiência que até hoje eu sempre comento com as pessoas quando a gente fala de programação de jogos. Muita gente para consumir e pouca gente para programar. E aí, assim, até fazer um gancho aqui com o Júlio, né, que tem experiência nessa área de eventos e tudo mais. Como que a gente consegue, então, estimular, né, trazer essa galera para criar um interesse para essas pessoas começarem a programar, começar a desenvolver jogos? Você tem visto alguma coisa que você poderia comentar aqui com a gente? Eu acho que o sonho da gente que trabalha com eventos é que, porque ter só um evento anual no nosso estado? A gente quer realmente transformar num polo. Tem um grande desafio aí, que é tirar o pessoal de casa, voltado assim para o esportes, porque tem muito jogador casual que às vezes, não vou porque só vai ter profissional e tal. Mas a gente tenta sempre buscar esse público, sai de casa, vem jogar aqui de uma forma mais competitiva, de maneira saudável, onde você vai conviver com outras pessoas, você vai conhecer novas pessoas, né? E adquirir ali até novos conhecimentos. E voltando para a parte da educação, é realmente um desafio muito grande, como o Thiago falou, a gente vai faltar mão de obra, né? Então a gente sempre tenta nesses eventos trazer, você gosta disso aqui? Que tal você criar seu próprio jogo, né? É uma ideia que a gente tenta plantar na cabeça das pessoas para elas começarem a enxergar de uma outra maneira, né? Porque, como a gente falou, isso é uma realidade hoje que já está bem potente e vai continuar crescendo, né? Eu gosto muito dessa possibilidade, sabe, das pessoas experimentarem, né, as coisas novas, de tipo ver como as coisas são produzidas, porque, né, dentro desse setor, né, da economia criativa, falando de tecnologia, falando de games, a gente precisa estar estimulando, sabe? Eu acho que o mundo que a gente vive hoje é muita informação, é muita coisa para fazer e também não tem muitos acessos. Eu acho que isso é uma das coisas que, sabe, a questão da democratização mesmo, assim, da gente conseguir fornecer para as pessoas experiências para que elas utilizem isso durante a sua formação. E dentro da sua empresa, né, Thiago, o que você tem visto, assim, o que você tem feito? Eu quero muito saber mais assim, sobre. A cultura maker, ela tem trazido um toque essencial e que não volta mais atrás dentro dos nossos conteúdos. O que a gente percebeu durante esses anos de trabalho é que a gente não pode fazer o aprisionamento tecnológico, que é um termo da área. O que significa o aprisionamento tecnológico? Você fornecer apenas uma ferramenta em que você fica só com ela, o que você precisar comprar para agregar no seu projeto tem que ser da mesma empresa e isso dificulta um pouco o processo. Então a gente busca ferramentas que possam se integrar umas com as outras, e aí quando vem a questão da cultura maker, vem trabalhar com a criatividade. Para quem não sabe, o maker, né, uma palavra em inglês que significa basicamente fazedor. Então o maker é aquele que faz tudo, resolve tudo ou quase tudo da sua maneira, com materiais acessíveis, sejam reciclados, sejam materiais avançados, também caríssimos. É importante você mesmo fazer a sua solução. Então, por exemplo, o maker pode, só fazer um parêntese, né, para não esquecer, o maker ele pode ser desde uma pessoa que faz um varal com cabo de vassoura e pendura lá para pendurar roupa e secar. Hoje até cozinheiro também é chamado de maker, tem próprio maker lá, tem impressoras 3D para comida, alimento. O criador de brinquedos é um maker, o criador de jogos pode ser considerado um maker. Então o maker é um cientista, né?
pode ser considerado maker e por que isso acontece. Aí eu trago o que você falou no começo do nosso debate aqui, que são os laboratórios, as garagens nos Estados Unidos. Foi daí que surgiu esse movimento, porque antes não era chamado de maker, era chamado de hacker. Então hoje a gente tem os makerspaces, que são os espaços de maker, mas antigamente esses makerspaces eram chamados de hackerspace, que era a famosa garagem do americano, onde ele tinha os componentes eletrônicos e várias peças lá em que ele ia desenvolver várias ideias. E aí isso foi mudando, né? Teve um presidente dos Estados Unidos, não recente, acho que uns 2 últimos, ele incentivou muito e levou a cultura maker para dentro da Casa Branca, onde crianças puderam exibir seus projetos de ciências e robótica, tecnologia e afins, com material do dia a dia. E desde aí o mundo começou a buscar também um pouco mais essa cultura maker para dentro das escolas. Então o maker, como que ele tem agregado no nosso trabalho? E juntando com o aprisionamento tecnológico. Antes a gente só ensinava tecnologia digital. Então vamos ensinar robótica com esses melhores kits que são utilizados pela NASA, Estados Unidos, MIT, etc e tal. Passou, vamos para jogos. A gente está utilizando ferramentas da Microsoft, da ferramenta da CodeSpark, a gente está várias ferramentas do MIT. Agora foi lançado uma agora para jogos, que é um intermediário. É o Octo Studio, que é desenvolvido pelo MIT, lá nos Estados Unidos. Eu tive a felicidade de estar presente com eles lá em Belo Horizonte, mês passado, para o lançamento dessa ferramenta aqui no Brasil, dentro do congresso de uma rede brasileira de aprendizagem criativa, onde tiveram vários projetos, incluindo o desenvolvimento de jogos, e o pessoal dos Estados Unidos estava lá para mostrar como que seria essa ferramenta e como ela ainda vai avançar. E olha o que é o mais legal que eu não sabia, a liderança, uma das frentes do desenvolvimento desse aplicativo é brasileira. Olha, que legal. Inclusive lá dentro nós temos uma brasileira lá no MIT que ajudou e até hoje ela divulga essa ferramenta. Se você for procurar Octo Studio no Instagram, você vai ver a Thaís. É brasileira, mas mora lá há mais de 10 anos e está aí junto com esse grupo de pesquisa educacional para desenvolver aplicativos que possam incentivar crianças para a área da computação, para a área da tecnologia, que é uma abordagem mais completa, seria o STEAM, né? Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática. Então, a cultura maker, ela entra aí no nosso processo, já para finalizar minha parte, como uma maneira de trazer a criatividade à tona, como aflorar a criatividade e como mostrar que você também pode desenvolver suas próprias soluções com material barato. Então, se ele tem contato com ferramentas boas para programação de jogos, se ele tem contato com kits bons de robótica, no momento em que a gente coloca a cultura maker na sala de aula, ele está pegando papelão, garrafa PET, palito de picolé, CD, bola de ping-pong, motorzinho quebrado de DVD, fios, luzes, e ele vai juntando tudo isso e vai criando seus projetos. Esse ano, o professor Axa e o professor Alexandre, eles fizeram projetos lindos com a ajuda do Felipe e da Josi, que estão aqui também. Então a gente juntou a área da ciência, pedagogia, computação, e você precisa ver os projetos que saíram. Cada solução assim feita com papelão, plástico, e as crianças todas entusiasmadas porque foram criações delas. Elas construíram, elas colaram, elas pintaram e elas explicaram no final. Então não adianta eu pegar uma tecnologia de ponta e quando ela chegar em casa ela não tem. Sim. Então a cultura maker, que é esse fazedor, esse criativo para soluções, a gente tem trabalhado dessa maneira. Mostrar para ele que pro aluno, quando ele chegar em casa, se ele vê uma garrafa PET e canudo isso dele, pode transformar isso num carrinho e fazer uma competição com os pais, por exemplo. Dessas metodologias, né, que tem, eu acho que o MIT tem, né, de aprendizagem criativa. Né, ele tem, se não me engano, eu esqueci o nome do primeiro software que eles criaram, que é justamente de criar animações. Né? Pode falar? Claro, com certeza. É o Scratch. Scratch. Mas por que você deu essa risadinha? Tem alguma coisa? Porque o Scratch é muito famoso e a história de criação dele é bem interessante. Legal. Você quer compartilhar? Vai quer ser falar? rapidinho, vamos lá, vamos ver se você faz em 30 segundos. Nós temos, né, essa referência muito boa desse rapaz lá já é um senhor, um pesquisador do MIT, que na história ele conta que ele queria criar um cartão de Feliz Dia das Mães para a mãe dele, de uma maneira diferenciada. E aí ele criou, utilizando essa ferramenta, né, porque foi desenvolvida a partir desse grupo do MIT, do qual ele faz parte,
Inclusive, acho que 2 anos atrás ele lançou um livro falando das experiências de todas as crianças utilizando essa ferramenta. E lá ele conta essa história da criação do Scratch, que é esse aplicativo de um gatinho. Exato. E aí tem outras variações de Scratch já, no Scratch Junior, por exemplo. Daí o Scratch foi assim, ele criou o cartão dele utilizando essa ferramenta, que foi desenvolvida pelo grupo dele, e botou na internet, de forma colaborativa. Então outras crianças podiam acessar e modificar. Isso se tornou, hoje, o maior aplicativo. Como a gente só sabe que tem vida nesse planeta até agora, né? Sim. Eu posso falar de maior aplicativo do universo todo, já que só tem a Terra, né? Então, no planeta Terra, o aplicativo mais utilizado para você fazer animações, jogos e outras coisas é o Scratch. Ah, é? Nossa, eu não sabia disso. E Que surgiu disso. De um cartão, passou 30 segundos que eu falei, né? Pode continuar. De um cartão para a mãe dele, que ele enviou e deixou aberto na internet. E as crianças começaram a pegar e modificar. Hoje, isso é uma plataforma em que as pessoas colocam o seu projeto e deixam aberto para colaboração de outras pessoas, porque a colaboração é um ponto importantíssimo no desenvolvimento dos projetos. E aí, hoje, você vê, por exemplo, uma série completa de animes criados por uma criança do Brasil, com o design de uma criança da Alemanha e, deixa eu ver, a programação de uma criança da Ásia, por exemplo, no mesmo projeto. São os remixes, né, que a gente chama. Então tá lá. Até hoje o Scratch vem avançando cada vez mais. Tem as primeiras versões, tem a versão mais atual, que é a 3.0, que já você consegue conectar com outros produtos de outras empresas e fazer uma interação entre o físico e o virtual. Então antes era só na tela, mas agora você já consegue comprar um dispositivo que você programa, conecta via Bluetooth e aí o que você mexe aqui, mexe na tela. Então para criar jogos mais próximos do físico, né? Para não ficar só no visual. Entendi. Nossa, muito massa. E aí, assim, eu complementando, né? Eu acho que tem algumas áreas também, né, dentro da própria academia, que acho que... Eu não cheguei a ver tantos exemplos, eu acho que até é um bate-papo legal contigo, que é sobre cultura digital, né? Que é uma das formações de você conseguir integrar, né, as artes tradicionais com a tecnologia. Eu vi alguns exemplos, né, dessas formações de cultura digital, de, sei lá, um jogo de RPG, e aí é o projeto de graduação, né, do aluno, e aí ele faz um jogo de RPG com projeção na mesa. Então, assim, é uma das coisas também que é muito interessante, que a gente está vendo que está em desenvolvimento, né? E aí eu não sei se você puder compartilhar algo que você conheça sobre esse tópico, porque é uma integração interessante, né, da tecnologia com as artes tradicionais. Sim, essa semana a gente está inclusive em formação, né? Nós estamos fechando o nosso ano e ontem mesmo nós estávamos conversando sobre a cultura digital. O que acontece? Dentro da educação existem 3 pilares da educação tecnológica. Existe a cultura digital, que vai abordar alguns temas voltados para como o ser humano lida com a tecnologia, é a cultura. Existe a tecnologia da informação, onde o aluno vai aprender sobre as peças do computador, basicamente, e como os programas funcionam. E existe o pensamento computacional. Então, esses são os 3 pilares. O currículo do MEC, aqui para o Brasil, ele tem esses 3 pilares. Ele vai pegar um pouco sobre cultura digital, sobre a tecnologia em si e sobre o pensamento computacional. Mas o pé sempre foi mais forte dentro do pensamento computacional e da cultura digital. E qual é a diferença entre esses dois? No pensamento computacional, eu vou ensinar técnicas de como resolver problemas, utilizando a tecnologia e utilizando para resolver problemas do dia a dia. Então, é uma maneira de mostrar, olha, eu sei as técnicas de pensamento computacional, então eu consigo planejar minha viagem, minha mudança de cidade, utilizando essas técnicas. Mas eu também consigo criar um jogo utilizando essas técnicas. Esse é o pensamento computacional. Resolução de problemas, tanto como um robô ou como um ser humano consegue pensar. Para fazer essa ponte entre os dois, né? Eu acredito que no futuro eles irão se fundir. Eu não duvido muito, não. E a parte da cultura digital, ela vem abordar como utilizar a tecnologia de várias maneiras. Então, por exemplo, vai envolver a questão do cyberbullying, vai envolver a questão da ética digital, vai envolver questões de criação de conteúdo, e aí a cultura digital ela tem essa questão um pouco mais humana, né, da experiência humana com a tecnologia. Então a gente diferencia um pouco aí. E aí esses projetos, como você mencionou, né, algo que você consegue ficar mais imerso, aí eu vou só soltar, mas eu não vou falar, é a questão do metaverso.
né, em que você tem, por exemplo, o que você citou agora, tem a projeção lá de um jogo RPG e tem uma projeção em cima e o aluno está interagindo ali, mas também tem a opção do VR. Existem até filmes que falam sobre um futuro onde as pessoas preferem ficar dentro do VR, do mundo virtual, de jogos, do que na vida real. Não, e aí até jogando essa pergunta para o Júlio, né, dessa questão de realidade aumentada, né, realidade virtual, como que você tem visto assim, esse crescimento? Você acha que é um hype mesmo? Vai acontecer? Qual que é a sua perspectiva em relação a isso? O meu medo é quando isso vai acontecer, entendeu? Porque, como o Thiago falou, realmente a gente vai sentir falta da mão de obra, né? Por mais que a gente tenha ferramentas que são abertas hoje de forma colaborativa, mas a gente realmente precisa despertar esse interesse do pessoal de querer produzir isso. E aí, quantos anos já não faz que a gente não vê essa parte da realidade virtual? Quantos VR já não vieram e não foram meio que para frente? E eu tenho esse medo, isso é muito bom. Mas quando é que vai estar pronto? Eu vou conseguir? Eu não sei se eu vou conseguir usufruir essa tecnologia assim, de ser uma maneira assim, de uma maneira como um celular é hoje, que todo mundo tem, entendeu? Talvez não consigamos ver, mas vai acontecer, isso é um fato. Vai acontecer. Mesmo assim, aquelas pessoas que gostam muito do físico, do real, assim, vai ter que se adaptar. Entendi. O que você acha, Júlio? Ou Thiago, desculpa. Olha, desde que eu experimentei o VR, a realidade virtual, eu tinha um receio do que eu ia sentir, né? Mas eu amei. Eu amei e hoje, infelizmente, eu não tenho tanto tempo para utilizar, mas existe mesmo essa ideia que ele comentou agora, né, de quando vai ser. Então, as empresas estão tentando democratizar isso cada vez mais. Hoje nós temos óculos de realidade virtual que você encontra por R$20, R$30 o molde. E aí você pega o seu aparelho, que se for um atual, não o mais avançado, mas um atual que consegue identificar o giro que você faz quando você está assistindo um vídeo, ou você consegue jogar aqui com movimento. Ele tem essa opção, então, que você pode encaixar nesse molde. Tem até de papelão, na verdade, né? Tem um cardboard. Inclusive, empresas gigantes aí, lá dos Estados Unidos também tem esse modelo de óculos virtual de papelão em que você pode comprar R$10, R$12 um. Aí você compra de pacote, porque isso é para a turma toda, né? Eles montam, pintam, decoram, aí pega o celular, encaixa lá e você tem essa experiência. Alguns também já vêm com você paga bem pouquinho a mais, já vem com controle remoto para que você possa, por exemplo, um jogo do dinossauro. Você está lá, coloca lá, você está num parque, numa floresta, na verdade. Aí vem os dinossauros, aí você pega esse controle e você pode interagir com os dinossauros. Então eles estão tentando democratizar cada vez esse processo, né? Só que sempre vai precisar da mão de obra. Então, quando que isso vai acontecer? Que seja nosso, produção nossa, né? Acho que essa seria a pergunta. Mas falando de consumo de realidade virtual e metaverso, a gente tem buscado parcerias com outras instituições para que a gente já tem, né, na verdade, esses equipamentos aqui em Manaus, em que a gente vai viajando, não só em comunidades ribeirinhas, mas também em bairros distantes dessa parte central da cidade, para que eles tenham esse acesso. O nosso cuidado é só mostrar para eles que eles têm que aprender, a gente ensina a desenvolver. Então, olha, isso aqui funciona assim, o começo pode ser por aqui. A gente não vai só lá para mostrar, até porque a gente vai embora e se a gente só mostrar, eles vão falar, nunca mais vou ver aquilo de novo. Então, a gente tem que plantar a semente. E essa semente a gente faz dessa maneira. Leva a tecnologia, mas a gente também ensina e mostra para ele que ele pode conseguir fazer num dispositivo bem simplesinho, com uma internet fraca, ou até mesmo por um aplicativo offline que ele baixa e usa ali. E para terminar, assim, eu quando boto VR é difícil tirar. É difícil tirar porque tem umas coisas... Você está submerso num outro mundo, assim, sabe? Então já experimentei tanto na questão de jogos quanto também o metaverso para fazer conferências e você está sendo representado por um avatar. Mas você botar aquilo no seu rosto e você ver um mundo que você pode modificar ou que você pode fazer o que você quiser... como nesse filme mostra, né? Acho que é jogador número 1, Ready One Player, alguma coisa assim. Você tá ali, você pode ser quem você quiser. Tem alguns perigos, mas a experiência ela é incrível. Eu, pelo menos, não gosto de tirar o VR. Toda vez que eu tenho que tirar para ir embora para casa, porque está no trabalho, né?
é um momento muito triste. Uma vez eu consegui levar para casa, emprestado, aí eu fiquei lá utilizando, e se não precisar assim, eu não saio, assim. Entendi. Nossa, eu tô até curioso agora, porque as primeiras vezes que eu experimentei o VR, eu fiquei um pouco com dor de cabeça, sabe? Foi uma experiência meio estranha. Aí eu nunca mais eu testei de novo. Mas agora que você tá falando, eu fiquei até curioso. Acho que a tecnologia já mudou. Sei lá, isso foi em 2016, 2017 que eu... Eu também senti. No começo eu senti e, na verdade, em alguns momentos eu ainda sinto, né? Então, uma das coisas que me faz parar de tirar o VR é, às vezes, da tonteira. Mas eu acho que isso é um pouco da questão fisiológica mesmo, sabe? Vai de pessoa para pessoa. Sabe aquele tipo de pessoa que, eu não sei se vocês aqui são, não sei se o Júlio é, aquele tipo de pessoa que quando está usando o celular dentro do carro fica enjoado? Vocês são? Você acostuma? Não é que é, eu pelo menos o que eu soube recentemente é que não é que acostuma. O que eu ouvi falar é que tem gente que consegue e tem gente que não consegue. Então, por exemplo, eu já estive com pessoas que eu estou dentro do carro e aí eu já sinto de um lado porque eu fico melhor dentro do carro e a outra pessoa está no celular lendo. E aí eu fico assim, você não fica tonto, você não fica passando mal? Aí ela, não. Fala, comigo, se eu pegar a tela e ficar assim, então eu acho que talvez seja de pessoa para pessoa. Vale uma pesquisa na área da saúde para saber quais são os efeitos, de onde vem e tudo mais. É muito interessante pesquisar. Entendi, legal. Uma coisa que eu fiquei até curioso, que o Thiago falou aí, é como é que seria a aceitação nesses projetos do interior do pessoal, né? Porque realmente vai ter pessoas que vão ter essa dificuldade, vão sentir dor de cabeça e não vão conseguir. Eu acho que realmente é uma coisa fisiológica, talvez a nossa geração não tenha vindo preparada para isso, diferente dos mais novos, que desde o começo... Tem que aceitar a idade, né? É difícil. Diferente dos mais novos hoje em dia, que desde o começo já tem acesso a uma Smart TV, a um telefone, tá com o telefone aqui. Eu acho que essa nova geração, eu ainda, assim, não vou também, né, falar a minha idade e tal, mas assim, eu também acompanhei essa transição, né, do analógico pro digital. Eu acho que a gente é da mesma idade, hein? Provavelmente. Então a gente ainda pegou um pouco do analógico ali, né, e tudo mais. Essa geração realmente, ela já vem conectada, né, é impressionante. Legal. Gente, a gente já está quase encaminhando, né, pro final, né, desse painel que está sendo muito rico. A gente vai entrar agora no momento de perguntas. Então, a produção, não sei se alguém aqui tiver alguma dúvida e quiser fazer aqui, só levantar a mão que a produção ela vai estar levando um papelzinho. Você aí que está acompanhando a gente no YouTube, se tiver alguma dúvida também, pode escrever aí no chat que a produção vai trazer. Ô Léo, chama a produção para as perguntas, por favor. Ainda, né, sobre a questão de esportes, né, de games, o que vocês têm visto assim como desafio mesmo, sabe? Eu vi vários, acho que já tem várias sugestões, né, várias soluções, né, que a gente vai colocar nessa carta, né, que a gente vai estar construindo no final do fórum. A gente falou um pouco dos eventos, né, que eu acho que isso é uma das coisas que estimularia mais as pessoas a conhecer esse setor, de entender um pouco mais, de saber aonde que ela pode estar, né? Mas quais são os outros desafios, sabe, Júlio e Thiago, que vocês olham aí dentro desse setor e também aqui na região? Então, eu acho que um grande desafio que como a gente comentou aí, é transformar Manaus nesse polo, entendeu? Porque a gente não pode ter um evento, uma competição a nível nacional, que venham pessoas de fora para competir, né? E não fique só aqui em Manaus. Eu acho que esse é um grande desafio, porque eu quero que isso, eu acho que o Thiago também aconteça, que tipo, o nosso estado se torne essa realidade. Não precise os nossos próprios jogadores, desenvolvedores saírem daqui para ir lá para fora, porque as coisas estão acontecendo lá fora, entendeu? Eu quero que as coisas aconteçam aqui. Então a gente tem esse desafio de meio que se unir e fazer acontecer de maneira nacional isso tudo. Eu concordo também. Eu acho que o desafio é a gente continuar buscando esses incentivos. E eu fico feliz de ter visto que esses eventos que têm acontecido agora têm tido esse incentivo. Não só do nosso, como eu posso falar, do governo, da prefeitura e também de outras empresas, né, que nós temos aqui no Polo Industrial de Manaus. Nós temos uma empresa que está aí na frente aí dessas atividades, trabalhando não só com a parte de jogos, mas também com consoles, né, que é o próprio videogame. Então eu fico muito feliz de ver que isso pode e está acontecendo aqui, sabe? Eu estou começando a dar aquele sentimento de que, poxa,
nós não estamos atrás de ninguém. Esse evento agora que teve final de semana, já tem até um próximo evento também que vai acontecer, acho que mês que vem, eu não estou certo, mas é de uma outra organização. Foi gigante, gigante. E eu, como pessoa da área, eu cheguei lá e eu fiquei de boca aberta porque eu me espantei com a quantidade de gente que consome jogos e que joga, né, em torneios, times, organizações, estúdios de criação de jogos que eu não conhecia. A gente ficou bem numa avenida indie, super legal esse conceito de avenida indie também, que é uma avenida onde ficam todos os estúdios independentes de criação de jogos. Aí eu adicionei o pessoal no Instagram, comecei a seguir e eu fiquei com a boca aberta nesse evento. Eu fiquei assim, meu Deus, quanta gente que está consumindo o jogo, quanta gente tem time de jogos. E eu acho que é esse desafio mesmo, né? A gente continuar com isso, porque vai se tornar um polo. Não tenho dúvida, se a gente continuar com esse incentivo, se torna um polo, até porque a gente teve pessoas vindo de caravanas do estado vizinho, aqui do lado e de cima também. Então eles vieram para cá, vieram de ônibus, vieram de barco, os que aqui vieram aqui do lado, para participar dos torneios e tudo mais. E eu aproveito para deixar também a questão de não só consumir o jogo, mas que cada vez, porque como eu falei, lá na Avenida Indy, nós tínhamos uma avenida para criação de para consumo de jogos, eram os 2 galpões gigantes de uma ponta a outra para consumir jogo. Então é importante também a gente lembrar que precisa aprender a desenvolver, não só consumir. Total. Legal. E aí, assim, uma outra pergunta assim, que eu tenho, assim, em termos de realidade, né, financeira, a gente sabe que tem competições assim de jogos, eu não vou conseguir falar os jogos porque eu não conheço muito, mas a gente sabe que tem competições gigantes com patrocínio agora mesmo as grandes empresas já estão entendendo, né, que precisa também investir em publicidade, investir, né, nas equipes, mas assim, quando a gente compara com os outros esportes, sei lá, se a gente pegar futebol, que a gente tem uma pirâmide, né, de, sei lá, sucesso, de ascensão, ela é bem afunilada, né? A área de games, ela é parecida? Ou, por exemplo, o que eu estou querendo dizer, são poucas pessoas que realmente conseguem viver de jogo? Ou é possível, assim, a pessoa ela também ter um salário bom, entendeu? E tudo mais, e conseguir viver disso? Assim, hoje o jogador a nível profissional, ele consegue viver tranquilamente, assim, não chega aos pés do futebol, que é uma grande potência nacional, né? Mas consegue, tipo, te dar um exemplo, o Free Fire, que é um jogo de maior acesso, a gente tem uma comunidade bem grande aqui no nosso estado, existem jogadores profissionais que ganham 15 mil reais de salário, entendeu? E como eu falei no começo, não é só ser o jogador profissional, abaixo vai vir outras áreas, várias carreiras, né? Ou a pessoa que faz a live, a pessoa que cria as mídias digitais, N outras possibilidades, entendeu? Então existe todo um segmento aí voltado onde você pode ter uma carreira e conseguir viver disso. Legal. Hoje a gente tem influencers brasileiros que têm seus próprios jatinhos, porque jogam esses jogos e viajam ao Brasil participando dos eventos. A moçada vai, os jovens assim, vão à loucura quando eles veem essas pessoas e têm eles como referências, né? Então são influencers, streamers também que estão lá no YouTube compartilhando os jogos e as técnicas que usam para jogar. E sempre o que eu tenho ouvido é sempre assim: eles são muito bons, eles treinaram muito, eles jogaram muito e hoje eles são referência, né? Então a gente tem esse lado aí. Mas mais uma vez, fica aí. Não é só jogar, não é só tem jogo, que aprender gente. a criar. Porque vamos programar, gente. Nós temos programadores que, por exemplo, eles também conseguem fazer esse piso salarial de forma independente. Eles abrem seu próprio CNPJ, eles abrem seu próprio grupo de programação, eles desenvolvem não só jogos, mas sites e aplicativos também. Então eu conheço pessoas aqui de Manaus que ganham o mesmo valor que ele, mensal, desenvolvendo coisas, né? Então programar também é muito acho importante. Que dá até, acho que talvez dê até mais, né? Talvez seja mais estável, não sei, ao longo da vida. O projeto de programação ele vai sofrendo atualização, né? Então você cria um jogo, você cria um aplicativo, você vende e você consegue fazer a manutenção do aplicativo caso você venda para uma empresa, né? Dependendo do tipo de contrato que você vai fazer, você vai ficar ali fazendo a manutenção daquele aplicativo e a atualização. Porque vocês sabem que até as melhores ferramentas hoje tem bug, né? O WhatsApp aí às vezes buga.
O Instagram às vezes buga, o Facebook às vezes buga quando você está utilizando o aplicativo no celular. Então sempre vai precisar de uma equipe para consertar, então o seu projeto ele vai sendo financeiramente, né, vai rodando isso até enquanto ele existir. Essa questão dos streaming é algo assim também muito fascinante, né? E às vezes você não precisa ser um jogador bom. Tem streamer que é famoso por ser engraçado, por estar ali, ter uma boa resenha com ele, entendeu? A gente teve marcos de tipo, teve streamer que transmitiu os jogos da Copa do Mundo, né? Para mim, por mais que muita gente diga que isso foram testes da TV aberta, né, de querer provar que o streamer nunca vai conseguir a audiência da TV aberta, mas para mim foi um marco, né, porque quando que você imaginou que o cara que está lá no quarto dele, fazendo a live dele, ia conseguir direitos para transmitir uma Copa do Mundo? E uma grande conquista aí para eles. E você vê números absurdos. Eu já vi live de um streamer engraçado, conhecido, que ele estava vendo um filme de 2 anos atrás e tinha 20 mil pessoas assistindo. Entendi, não. Então a gente tem um mercado, mas vamos sempre lembrar, legal jogar, tem um mercado, mas vamos aprender a programar, que programar é onde tem uma estabilidade, né? Não sei. Sim, a longo prazo, é a longo prazo. E a gente chama também que o programador, isso é uma frase não minha, mas uma frase de um homem muito famoso que criou um dos sistemas mais utilizados no planeta Terra também para computadores, que ele fala assim: você ser um programador vai ser o mais próximo do que se imagina de ter um poder mágico. Então os programadores são os mágicos do futuro, que eles fazem mágica, né? Tem um superpoder. Então, se a gente vê os super-heróis hoje, esses programadores vão ser considerados super-heróis do futuro, porque eles vão poder criar coisas que impactam a sociedade, né? Você pede comida por onde quando você está com fome? Você pede um carro por onde que você está com fome? É por aplicativos. Chegou uma pergunta aqui, que eu acho que é da plateia. Aonde o estudo ajuda o jogador? Entendi. A gente não trabalha com jogadores em si. A gente foca mesmo com a criação dos jogos para que ele não seja jogador, para que ele seja o programador do jogo. Então a gente, por exemplo, não cria o jogo para o pessoal jogar. O nosso foco é para que ele seja o criador e que ele entenda que o jogador vai jogar o jogo dele. Então, pelo menos comigo, né? E o pessoal da Controbot, a gente está do outro lado. Então a gente não consegue pensar como que seria. Eu não sei se o pessoal que quiser responder tiver alguma coisa também para complementar, levanta a mão. Mas é mais por esse lado. Qual é a sua pergunta, né? Qual é a curvatura, quando é que o jogador consegue ter essa ponte entre os dois, o ensino e o jogo? Com a gente, eu penso que não tem, porque a gente não está trabalhando com o jogador. Nós estamos do outro lado da tela, nós somos os criadores do jogo para que você, jogador, jogue o nosso jogo. E esse momento em que a gente consegue ver que os dois se juntam é quando a plateia, ou quando a escola, os pais, os colegas jogam os jogos desses alunos e eles recebem um feedback. Então nós estamos trabalhando mais com o lado do programador, do desenvolvedor do jogo, do que o jogador em si, né? E eu acho que essa pergunta também é muito importante, porque a gente precisa muito mais disso. Entender que o jogador ele precisa ter esse contato com o estudo também, né? Porque de consumidores nós já temos muitos, de criadores são poucos. Então eles precisam entender que precisa ter essa conexão do estudo com a parte da... Não necessário, eu falo isso porque eu sou educador e eu vejo que eu não queria ver uma sociedade só de consumidores de jogos. Eu não queria ver um futuro onde só pessoas compram, usam jogos e ficam viciados, e isso prejudica a saúde da criança, por exemplo, a saúde mental, os olhos, comportamento e tudo mais. Então eu acho que só ser consumidor tem um impacto negativo. Então eu vou sempre falar que precisa entender como que funciona o processo de criação de jogos, ele experimentar criar o próprio jogo. Quem sabe, né, ele não sai do papel de só jogador e vem para o lado do criador, né? Porque tem, né, eu fiquei muito intrigado com a tua pergunta de ter qual é o ponto em que o jogador consegue entender essa parte da conexão com o estudo. E eu espero que nós da Controbot estejamos fazendo esse papel. Porque a gente não trabalha, como eu falei para você, a gente não trabalha direto com o jogador e a gente não incentiva o jogador. Mas os nossos alunos são jogadores. Querendo ou não, nós temos alunos jogadores. E eles estão na sala de aula. Eu não sei, professor Alexandre, professor Axa, mas eu ainda não presenciei um aluno que tenha vindo assim: professor, eu jogo esse jogo e por causa disso, eu vou fazer isso e aquilo. Já vi em alguns momentos, que eu lembrei agora, alunos que utilizam jogos e que... poxa, isso aqui é legal e tal, então eu vou tentar fazer um jogo igual aqui na sua aula.
mas foi só, né? O que eu acho que ainda assim é muito importante. Júlio, quer complementar com alguma coisa? Assim, cara, esse é o grande desafio, né? Realmente é uma coisa, como o Thiago falou, eu fiquei também meio que fascinado, porque, tipo, é uma coisa que eu quero ver ainda, um jogador conhecer o lado da programação e ele querer ir para esse lado da programação. Ver que talvez ele estava acreditando na coisa errada, não que jogar seja ruim, né? Mas que ele se apaixonou pela programação e ele quer criar os próprios jogos para entreter outras pessoas. Gostaria já de ter as considerações finais de vocês e agradecer a participação de vocês dois. Foi um painel extremamente rico. A gente com certeza vai tirar muita coisa boa desse painel no pós-evento. E é isso, queria agradecer, né, Júlio, queria agradecer o Thiago. Se vocês quiserem dar as considerações finais, fiquem à vontade. Só agradecer pelo convite, né? Parabenizar, cara, porque é bom ter esse tipo de fórum onde as pessoas discutam sobre esses assuntos, porque é realmente uma fonte de conhecimento bem grande. Eu acho que é uma coisa que o nosso cenário precisa para crescer. Então, obrigado aí pelo convite mais uma vez. Legal, valeu. Eu agradeço também o convite. Estou muito feliz de estar aqui participando. Queria agradecer a vocês aí da equipe aqui que estão auxiliando, né, na transmissão, as câmeras, o pessoal que veio aqui da plateia também, a equipe da Contrabot que veio prestigiar. Muito obrigado pela presença, quem está acompanhando aí do outro lado da tela também. Agradecer também... lembrar aqui, né, que a gente tem, por exemplo, o nosso tema de hoje, como capacitar jovens e profissionais para o mercado de desenvolvimento de game na região. Eu espero que a gente tenha conseguido abordar um pouco desse como capacitar esses jovens e profissionais, né? E entender que essa capacitação ela já está acontecendo na cidade, como empresas como a do Júlio, como a minha, que está levando essa educação de criar jogos através de cursos livres ou através de currículos da escola, para que eles possam desenvolver e que possam fazer uma economia criativa, que é o nosso foco aqui também do evento, né? Que eles possam ter seus próprios estúdios, que possam gerar uma renda através disso, que pessoas possam viver também através dessa criação dos jogos. E também lembrar que ainda precisamos de gente capacitadas para ensinar os alunos a programar. Esse é um ponto-chave. Então, essa semana hoje, por exemplo, nós estamos em treinamento com a equipe para que eles possam treinar quem está entrando agora, e rever os próprios conceitos como educador, mas a gente encontra uma dificuldade sim hoje aqui na cidade, não só na cidade. Antes de vir para cá eu estava numa reunião com a Prefeitura de São Paulo e ouvi a mesma coisa que eu sempre escuto: São Paulo, Brasília, Curitiba ou Paraná, que não tem gente capacitada, né? Os principais são os licenciados em computação, porque eles que entendem como trabalhar em computação na educação. Mas você também tem um engenheiro. A gente teve contato com engenheiros de softwares aqui de Manaus essa semana e a semana passada. Os alunos se encantaram também, estão fazendo pesquisa na área da educação, e a gente está tentando puxar mais pessoal para esse lado. Então tem os licenciados em computação, tem o pessoal da engenharia, tem o pessoal do design também. A Isa, por exemplo, uma referência, ela e o Rosa, que comandam aqui o movimento da galera indie de desenvolvimento de jogos em Manaus. Eles também trazem essas pessoas para a área da educação, fazem muito game jam, criando jogos, etc. Mas ainda esse é muito importante porque falta muita gente capacitada. Então nada impede. Se você é um licenciado em computação, eu sugiro que você entre nessa área do ensino tecnológico, porque alguns acabam migrando para outros. Segurança de informação, inteligência artificial, que é algo que está bombando Também agora. são áreas promissoras, né? São promissoras demais. Só que aí a gente fica sem alunos, sem crianças aprendendo. Então, a gente tem esse desafio ainda. Então, você pode ser da pedagogia e fazer uma especialização em robótica educacional ou ensino de programação, por exemplo. Isso também funciona muito bem. Legal. É o que tem acontecido no Brasil agora. Muitas pessoas de outras áreas fazendo uma especialização ou têm uma experiência muito boa e é um bom professor trabalhando em sala de aula. Mas está faltando, ainda está faltando. E é isso, gente. Muito obrigado pela participação de todos. Obrigado de novo, Thiago. Obrigado, Júlio. E é isso, gente. A gente vai se vendo e espero vocês no próximo painel. Amazônia Criativa, plante essa ideia. Obrigado.